paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. E hoje, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 12 aqui da classe dos adolescentes vencedores, esperando que Deus em Cristo possa abençoar você nesse quarto trimestre da CPAD em 2020. Mas antes de tudo, antes de falar do tema, eu quero desejar a você um Feliz Natal, esperando que Deus em Cristo possa abençoar você e sua família poderosamente. Te agradecendo, sabe, por você estar aqui conosco até esse período. Eu espero que Deus te dê um Natal abençoado, em família, para a glória de Deus. E hoje nós vamos tratar sobre a lição de número 12, que vai falar sobre o seguinte tema: o avivamento da Rua Azusa. Vamos aprender alguns princípios desse avivamento, estudando aí a história da igreja para adolescentes. E é claro que eu espero que Deus em Cristo edifique você. Você, gente boa que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar, sabe, a palavra de Deus. Aproveita também, por favor, deixa aí o teu comentário, hashtag Glória a Deus, para que a gente possa alcançar mais pessoas para Jesus, tá bom? É claro que a gente está com uma ferramenta muito especial, que é o Facilita EBD, que tem o objetivo de ajudar você a crescer em Jesus, treinar você para a Escola Bíblica Dominical. Acesse o nosso site, você vai encontrar muita coisa boa para você crescer em Jesus. Nós estamos comentando aqui as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também, e você acha tudo isso, o site do Facilita, o link do meu Instagram também, você acha também as playlists dessas aulas que citei para você aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar, baixar, navegar e ficar à vontade para a glória de Deus. E a aula de hoje tem um texto bíblico, temos alguns objetivos e alguns pontos. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 12 aqui da classe dos adolescentes vencedores. E é claro, gente boa, que nós vamos tratar sobre um assunto muito importante, o avivamento da Rua Azusa. Vamos compreender a respeito da riqueza desse avivamento, que princípios que temos a aprender para apresentar aos nossos alunos. E é claro que esse avivamento traz lições assim preciosas para o nosso crescimento em Jesus. Temos aí alguns textos bíblicos para poder trabalhar junto com você em sala de aula. O primeiro texto bíblico está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 11. E o segundo, é o nosso destaque, está em Joel, capítulo 2, versículo 28. Faça essa leitura com os teus alunos. Hoje nós vamos analisar a respeito do início desse avivamento na Rua Azusa. Como esse avivamento surge? Esse avivamento surge na Rua Azusa a partir de um começo histórico, um começo que marca uma geração. Quando Nellie Terry, uma das moradoras de Los Angeles, que frequentava a pequena igreja da Santidade, fez uma viagem para o Texas em 1905. A partir desse dia, sua vida ficou marcada pelo avivamento e frequentou uma igreja que William Seymour estava pastoreando. É interessante que naquele momento William Seymour ainda não tinha experimentado o batismo em línguas com essa evidência que nós acreditamos hoje. Ele aprende com Charles Fox Parham, e esse Charles Fox Parham fala a respeito desse avivamento, pregando nas suas escolas bíblicas. E essas escolas acabam influenciando William Seymour. E William Seymour aprendeu a respeito dessa doutrina do batismo e passou isso adiante. E impressionada com o caráter da mensagem que William Seymour pregava, ela convida William Seymour para visitar a sua cidade. E aquela viagem, aceita por William Seymour, foi programada para durar alguns meses. Porém, no plano de Deus, demorou 2 anos. E diante disso, vamos analisar agora o primeiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. O avivamento começa em 9 de abril de 1906, Deus então trabalha de uma forma espetacular, como continua trabalhando em nossos dias. William Seymour vai a uma reunião em uma casa, na casa de Richard e Ruth. Ambos estavam ansiando pela mensagem. Naquele dia,
William Seymour então prega uma mensagem bíblica baseada em Atos 2, sem esperar o mover do Espírito. Porém, naquele dia, o Espírito Santo então trabalha de uma forma espetacular. Aquela reunião estava sendo uma reunião fixa, onde as pessoas estavam adorando e louvando a Deus. E após a mensagem, um irmão chamado Lee foi batizado com o Espírito Santo, em línguas. O mover foi tão glorioso que encheu toda a casa. E quando a irmã Lee foi cheia do Espírito Santo, de acordo com a própria história do pentecostalismo, ela foi tomada por Deus, sem nunca ter estudado, tocado piano. Naquele momento do batismo, ela começou a tocar divinamente, tocar e cantar em línguas, pelo mover do Espírito Santo. Isso é avivamento. A história do movimento pentecostal começa a surgir aí. E no dia 12 de abril desse mesmo ano, dias mais tarde, após essa reunião, Jesus batizou William Seymour com o Espírito Santo, recebendo então essa promessa, testemunhando dessa promessa, levando essa promessa desse derramamento do Espírito adiante para as pessoas. E aquelas reuniões de oração começaram a atrair pessoas, a tal ponto de William Seymour iniciar as pregações e as pessoas serem movidas pelo Espírito Santo. As reuniões foram crescendo. Daí então eles conseguiram um local, um estábulo, onde as pessoas estacionavam seus cavalos, que era um veículo da época, e ele utiliza aquele local para tornar uma igreja. E naquela igreja, Deus estabelece um mover e uma ação espiritual poderosa aos corações. E aquela igreja se localizava na Azusa Street, 312, aonde as pessoas se reuniam para sentir da presença de Deus. Mas tudo se inicia com uma casa. E agora vai para um templo, crescendo, sendo avivado, ao tal ponto das pessoas sentirem a presença e o mover do Espírito Santo a quarteirões, bailando no Espírito, louvando a Deus, falando em línguas, adorando ao Senhor. E como é importante a gente aprender sobre esses princípios históricos aqui, crescendo em Jesus, avançando. Vamos para o nosso segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Os cultos de Azusa, os cultos da missão de fé apostólica. É interessante que esses cultos influenciaram vários missionários. Várias pessoas foram tocadas por esses cultos avivados que trouxeram guarida e crescimento aos corações. E os cultos foram crescendo. O interesse pelo avivamento foi real, a tal ponto de serem estabelecidos 3 cultos por dia. Diariamente aconteciam esses cultos, com manifestações espirituais, pessoas eram curadas, batizadas com o Espírito Santo, cheias e envolvidas para a glória de Deus. Esse avivamento alcançou várias pessoas através desta missão, ao ponto de chamar a atenção do jornal New York Times, que enviava jornalistas para criticar esse movimento. Mas quando os jornalistas chegavam lá, acabavam saindo testemunhando de milagres que estavam acontecendo naquele lugar. A publicidade era feita de forma negativa. O inimigo fazia de tudo para a missão acabar. Mas Deus utilizava aquela publicidade de forma positiva, atraindo as pessoas em curiosidade. Quando os curiosos chegavam lá, eram envolvidos pela presença de Deus. Que missão de fé espiritual riquíssima. E aqui a gente precisa entender que essa missão tem alguns princípios. E nós vamos caminhar agora para o terceiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. O terceiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto: as principais doutrinas pentecostais. Nós precisamos compreender que os pentecostais começam a estabelecer exatamente doutrinas principais que foram utilizadas como recursos para a sua doutrinação. E essas doutrinas são estabelecidas em 4 pilares. Jesus salva, demonstrando que a salvação é estabelecida em Cristo. Ela é uma salvação apropriada, demonstrada pela graça do Senhor. Segundo, Jesus cura, demonstrando exatamente que a cura é estabelecida em Jesus, através de Cristo, para a glória de Cristo e exaltando o Senhor. Terceiro,
Jesus batiza com o Espírito Santo. É pilar, é princípio da doutrinação pentecostal, inclusive de nós, assembleanos. Quarto, Jesus em breve voltará. Nós acreditamos nessa vinda iminente do Senhor. Então, o movimento pentecostal traz exatamente para a gente princípios fundamentais para o nosso crescimento em Jesus. Gente, eu espero que eu possa ter trazido uma contribuição especial com você nessa aula de hoje de uma forma bem prática. Te aguardo por aqui na nossa lição de número 13, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: as igrejas hoje. E é claro, gente boa, que eu te aguardo por aqui também no nosso primeiro trimestre da CPAD em 2021, que já tem coisa boa aí para vocês. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.